Olá! Bora mergulhar em um dos momentos mais decisivos da história do Brasil, a queda do Império. Pensa só, um governo que durou quase 70 anos, que parecia super estável, mas que, de repente, desmoronou em um único dia. A grande pergunta que fica é essa: como é que pode, né, uma estrutura tão sólida com um imperador respeitado como Dom Pedro II simplesmente ruir tão rápido? A resposta não está numa coisa só, mas em várias rachaduras que foram aparecendo na base que sustentava tudo. Para a gente entender isso de um jeito bem fácil, vamos usar uma imagem. Pensa no Império Brasileiro como se fosse uma mesa de 3 pernas. Enquanto essas 3 pernas estivessem firmes no chão, a mesa, ou seja, a monarquia, ficava lá, de pé, equilibrada e segura. E aqui está o nosso roteiro. A gente vai dar uma olhada em como era essa mesa quando ela ainda estava firme. Depois, vamos analisar uma por uma como cada uma dessas pernas quebrou, levando à queda total no dia 15 de novembro de 1889. E, claro, o que veio depois. No centro disso tudo, a gente tinha a figura do imperador Dom Pedro II. Ele era mais que um chefe de Estado. Ele era o grande juiz da política brasileira por causa do poder moderador. Esse era um poder que só ele tinha e que permitia, por exemplo, fechar o parlamento ou demitir ministros. Na prática, ele mantinha os políticos na linha e a elite unida em torno dele. E aqui estão elas, as 3 pernas da nossa mesa. A primeira era a Igreja Católica, que dava a bênção, a legitimidade moral para o poder do imperador. A segunda, o Exército, o braço forte que mantinha a ordem e defendia o país. E a terceira, talvez a mais forte de todas, a elite dos grandes fazendeiros de café, a base escravocrata que era o motor da economia. Enquanto esses 3 grupos estivessem felizes com a monarquia, Dom Pedro II podia dormir tranquilo. Mas as coisas começaram a mudar. A primeira perna a balançar foi justamente a da igreja. Aquela parceria de longa data entre o Estado e o clero acabou sendo quebrada por uma briga feia que colocou Dom Pedro II de um lado e o Papa, lá em Roma, do outro. Para a gente entender essa treta, tem que conhecer 2 palavrinhas complicadas: padroado e beneplácito. Mas a ideia é simples, olha só. O padroado significava que o imperador controlava a igreja aqui no Brasil, tipo ele que nomeava os bispos. Já o beneplácito era como um carimbo de aprovado. Nenhuma ordem do Papa valia por aqui sem o ok do imperador. O problema todo começou quando o Papa Pio IX resolveu fortalecer o poder dele no mundo todo e mandou a igreja perseguir a maçonaria. Só que tinha um detalhe. Aqui no Brasil, uma parte enorme da elite política, inclusive gente do governo de Dom Pedro, era maçom. O que o imperador fez? Usou o beneplácito e disse: essa ordem do Papa não vale aqui no Brasil, não. Só que 2 bispos, Dom Vital e Dom Macedo Costa, resolveram ser fiéis ao Papa e ignoraram a ordem do imperador. A resposta do governo foi dura, foi drástica. Mandou prender os 2 bispos. Prender bispos, isso era algo impensável. A igreja se sentiu traída, humilhada. A primeira perna da mesa não só balançou, ela rachou e quebrou. A monarquia perdeu um apoio moral importantíssimo. Com a igreja de mal, vamos para a segunda perna, o exército. Depois da Guerra do Paraguai, que foi longa e vitoriosa, o exército brasileiro voltou para casa totalmente diferente. Voltou mais forte, mais organizado e, o mais importante, com a cabeça cheia de novas ideias políticas. Os militares sentiam que eles tinham salvado o Brasil, enquanto os políticos de terno e gravata lá no Rio de Janeiro, que eles chamavam de casacas, eram vistos como um bando de corruptos que não entendiam nada do país. A vitória na guerra deu ao exército uma certeza, a de que eles eram a instituição mais séria do Brasil e que mereciam mais poder. E lá dentro dos quartéis, uma nova filosofia começou a ganhar muita força: o positivismo. É um nome chique para uma ideia de que o governo não devia ser baseado em tradição, mas sim na ciência e na razão. Para militares influentes como o professor Benjamin Constant, a monarquia, que é baseada em herança de sangue, era algo atrasado. O futuro, para eles, era uma república para finalmente alcançar a ordem e o progresso. Mas olha que coisa curiosa. Nem todo militar queria a república. O próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar super prestigiado e amigo pessoal do imperador, disse um aninho antes do golpe que a república seria uma desgraça. Isso mostra como a situação era complexa. Mas a insatisfação geral com o governo era tão grande que a segunda perna da mesa, a militar, também se partiu. Com o apoio da igreja e do exército já no chão, só faltava o golpe de misericórdia. E ele veio justamente daquele que era o pilar mais forte da mesa, a base econômica do império.
A questão da abolição da escravatura foi o que faltava para tudo desmoronar. A abolição foi um processo lento, aos pouquinhos. Até que no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. O ponto principal aqui que selou o destino do império foi um detalhe. A lei libertou todo mundo que era escravizado, mas não deu um tostão de indenização para os seus antigos donos. Para os fazendeiros, isso foi visto como uma traição, uma ruína econômica. E aí a gente vê uma divisão bem clara. Os fazendeiros mais antigos, lá do Vale do Paraíba, que dependiam totalmente do trabalho escravo, se sentiram traídos pela monarquia. Eles viraram republicanos de última hora, mais por vingança do que por outra coisa. Já a nova elite do café, do Oeste Paulista, que já usava a mão de obra de imigrantes e queria mais autonomia para os seus negócios, essa já era republicana por convicção. Com isso, a base econômica do império simplesmente virou pó. Então pronto, com as 3 pernas quebradas, a igreja, o exército e a elite do café, a mesa estava pronta para cair. E ela caiu, no dia 15 de novembro de 1889. Mas atenção, um ponto muito importante aqui. Isso não foi uma revolução do povo na rua. Foi um golpe de Estado, uma ação militar, rápida e planejada pela elite. Aquele dia foi uma sucessão de eventos muito rápidos. De manhã, o Marechal Deodoro nem queria proclamar a República, ele só queria derrubar o ministério da época. Mas ao longo do dia, com a pressão dos civis e boatos de que ele seria preso, ele foi convencido a ir até o fim. De tarde, assinou o decreto. E de noite, Dom Pedro II e sua família já recebiam a ordem para fazer as malas e ir embora do Brasil. E o povo? Onde estava o povo nisso tudo? Uma frase famosa do jornalista Aristides Lobo resume perfeitamente. A população assistiu àquilo tudo bestializada, ou seja, sem entender absolutamente nada, como se fosse só mais um desfile militar. A mudança de regime foi feita pela elite para a elite. A mesa da monarquia caiu. Mas a nova mesa, a da República, foi tão diferente assim? Vamos dar uma olhada no que de fato mudou e, mais importante, no que continuou igualzinho no Brasil. Olhando aqui, as mudanças e as rupturas parecem grandes. O país virou uma república, a igreja se separou do Estado, mas as continuidades são muito mais profundas. A estrutura de terras com fazendas enormes na mão de poucos não mudou. A nossa economia continuou dependendo de exportar café. E o mais importante de tudo, a grande maioria da população continuou fora da vida política. O poder só trocou de mãos dentro da mesma elite de sempre. E isso nos leva à nossa reflexão final. Se a República foi proclamada por militares e fazendeiros que estavam insatisfeitos, sem nenhuma participação do povo, o que essa grande mudança política significou de verdade para a vida da pessoa comum, para os recém-libertos da escravidão, para o trabalhador do campo e da cidade? Essa é a grande pergunta que a história do Brasil nos convida a continuar respondendo.